Olá! E na aula número 3 de Arte Rupestre e Design, vamos dar continuidade ao projeto Bendito Cacau Rupestre. Agora nós vamos construir uma máscara. Essa máscara é importante para a gente poder fazer um recorte na embalagem. Para isso, nós vamos clicar na camada planta e nós vamos duplicar para que tenha todas as propriedades da camada anterior. Vamos deixar acima a camada planta, porém a camada de baixo nós vamos renomear para máscara, deletando os números, deletando as informações desnecessárias. O que a gente precisa, na verdade, nessa camada máscara é apenas o retângulo que foi feito para a sangria. Essa sangria você pode ver na aula anterior que foi ensinado como fazer essa expansão do retângulo em 2 milímetros. Feito a máscara, vamos agora inserir a imagem. Então nós vamos em arquivo, inserir, escolha a imagem, não deixe linkada para que seja uma imagem de alta resolução. E com isso você vai clicar e com o Shift apertado você vai aumentar essa imagem de maneira proporcional. Não se preocupe, ela vai ficar maior do que o retângulo e é por isso que você vai poder fazer a máscara. Você vai dar um zoom para ver se ela está encaixada, se ela está da maneira que você gostaria e vai clicar com a setinha preta. Com o botão direito, você vai colocar ela para trás do retângulo, porque a linha retangular ela tem que estar acima para poder fazer e executar a máscara. Você vai selecionar os dois objetos. Você vai no menu Objeto e você vai fazer a máscara de recorte. Vamos lá? Vamos criar? Olha aí. Então você viu que cortou, ela se adequou à máscara, né? O que é interessante é o seguinte, caso você se arrependa de como ficou a imagem, você pode alterar. Você pode mudar utilizando o quê? A setinha branca, ok? A setinha branca, ela vai ajudar a movimentar, a girar, a aumentar, a reduzir a imagem dentro da máscara, sem necessidade de refazer o trabalho. Isso é muito importante porque às vezes o seu cliente quer ter 2, 3, 4 opções nessa composição. Então a setinha branca ela vai ajudar a colocar essa imagem que está com a máscara. Uma coisa importante, a imagem ela não foi cortada, ela está ali, a imagem está original. Porém a máscara ela encobre os excessos da imagem, né? Porque você pensou numa embalagem com um determinado tamanho, com uma determinada dimensão. Você também vai ter todos os elementos ativados desde que você faça com a setinha branca. Então você pode girar, você pode movimentar ou pode redimensionar como nós estamos mostrando aqui. Você pode inclusive mover utilizando cálculos, né? Você pode girar utilizando cálculos. Então toda a imagem vai estar editável dentro e utilizando a setinha branca. Você também pode mudar a opacidade da imagem. Então, procure explorar e ver como que ela fica melhor aplicada na sua embalagem, ok? Então, veja aqui ó, que eu vou mudando, vou fazendo diversas opções, sem problema nenhum. O que eu não vou conseguir, nesse caso, é alterar cor, fazer algum redesenho. Nesse caso, você utiliza o Photoshop para fazer uma diferença na sua imagem bitmap, ok? Agora nós vamos para a segunda etapa desse trabalho, que é o de fazer os caracteres, né? Fazer o texto. Então, nós criamos uma camada texto, vamos utilizar a embalagem como base, e nesse caso específico, você vai utilizar as tipografias próximas à embalagem. Então aqui, por exemplo, no caso do 85%, é muito provável que eu não tenha essa tipografia exata. Porém, eu tenho alguns dados. Eu sei que é uma tipografia sem serifa, ou seja, sem arrebites nas suas pontas. Também sei
que é uma tipografia mais fina, ela não é tão grossa, né? Ela não é uma tipografia do tipo regular, ela é uma tipografia mais fina, né? E a partir disso eu posso olhar dentro do meu leque de fontes qual é a fonte mais próxima. Nesse caso específico, é muito no que eu chamo de olhômetro, ou seja, você vai olhando, vai comparando, vai observando. Então, por exemplo, repare que o 8 tem uma forma específica, o 5, a porcentagem, né? Ó, veja que, por exemplo, essa fonte aqui ela é fina, mas olha a porcentagem como é bem diferente. Então, às vezes, não vale a pena utilizar uma fonte dessa natureza. Então, é interessante você investigar e ver dentro do seu portfólio se tem outras fontes. Isso é um trabalho de paciência, porque nem sempre são fontes conhecidas. Olha que interessante, eu vou provavelmente utilizar uma fonte aqui que eu não sei nem o nome, até porque está em caracteres orientais. Mas olha como ela ficou parecida, né, com a fonte do Bendito Cacau. Então eu vou utilizar essa fonte aqui. Quando você for escolher uma fonte, é muito importante você saber qual é o uso dela. Então, por exemplo, nesse caso específico, é apenas para o 85%. Portanto, sendo uma fonte desconhecida, não é um problema. Mas se fosse um texto muito extenso, talvez fosse, porque você vai mandar para gráfica, de repente você precisa mandar uma fonte aberta, que é essa fonte editável, então isso é mais problemático. Porém, aqui vai dar certo. Nesse caso específico, seleciona o número, né, e faça a edição no menu Character. Então, o Illustrator, ele oferece uma caixa, um box de texto que você vai conseguir condensar um pouco mais a tipografia, você vai conseguir aumentar, vai conseguir esticar, tirar os espaçamentos. Então, você pode trabalhar muito bem o Illustrator dentro dessa perspectiva. Tendo esse número já editado, aí você vai fazer o seguinte, você vem com o botão Alt, ou você vai copiar e colar, e você vai ter essa fonte para trabalhar os outros elementos. Isso é muito importante, porque quando você copia e cola, ela já vai estar com as informações do 85%, ou seja, as tipografias, o espaçamento, o tamanho. Você não vai precisar ter que reeditar a mesma coisa. Então aqui nós vamos trabalhar com essa perspectiva. Como as letras são muito pequenas, não tem como saber se realmente peso líquido, 100 gramas, tablete de chocolate amargo, é a fonte igual a do 85%. Não tem como saber. A gente só sabe dessas coisas no caso do cliente enviar as fontes ou deixar nominalmente qual fonte utilizar em cada elemento. Porém, a gente consegue aqui ter uma ideia. Então a gente vai olhar a palavra peso líquido, tá vendo que bate ali, né, mais ou menos a tipografia, então a gente pode deixar essa fonte. Se achar que está muito fina, nós podemos engrossar ou com stroke, podemos engrossar se ela oferecer a opção bold, né? Podemos inclusive mudar a fonte porque ela é tão pequena ali que dificilmente alguém vai falar, essa fonte está diferente da outra. O que é importante é respeitar a característica geral, que é ser sem serifa e fina. Então veja que aqui esse peso líquido eu diminuí tanto que ele chegou a colar, né? Reparem, ó, peso líquido, tá colado. Porém, é uma característica, infelizmente, da embalagem. Então, como aqui é um exercício para tentar fazer uma arte original dentro de dizeres que já existem, essas características a gente vai respeitar. No meu ponto de vista, se eu fosse fazer por criação, eu deixaria peso líquido mais afastado e com as letras maiores para poder enxergar. Mas, novamente, aqui é um exercício, né? Então, peso líquido, 100 gramas, tudo nós vamos fazer tentando aproximar o máximo possível da embalagem, tá? Então aqui eu vou trabalhar com o mesmo conceito. Veja que eu vou copiando e colando os últimos trabalhos editados, porque
assim fica muito mais rápido de trabalhar do que, por exemplo, eu simplesmente clicar e vamos começar a digitar. Quando eu faço isso, se for o InDesign, ele vai para uma tipografia que é original do programa. Então vou ter que refazer tudo. Então aqui eu prefiro estar sempre duplicando, porque aí eu já trabalho com a fonte que eu estou interessado. E eu não faço caixas de texto. Por que eu não faço caixas de texto? Porque os espaçamentos, eles são individualizados. É muito melhor de você trabalhar. Então eu vou copiando frase por frase, palavra por palavra e vou fazendo a composição conforme consta ali na embalagem. E eu não faço de maneira automática. Eu vou fazer de maneira manual, porque, novamente, nós estamos usando de cópia. Então a gente não tem uma ideia muito clara desse espaçamento, quanto que tem que ser feito se a gente fizesse uma caixa de texto, por exemplo. Então eu não trabalho aqui com a base de parágrafo, deixando muito claro que esse é uma escolha pessoal baseada em experiência. De repente você pode criar uma caixa de texto e você vai mudando os espaçamentos de acordo com o que você prefere. Porém, eu recomendo fazer dessa forma, cada frase de maneira individual. Uma coisa muito importante, tipografia, em alguns casos, exige muito do computador. Então, é interessante que você salve a cada processo desse daqui que nós estamos fazendo. Então, fez o 85, vai lá e salva, peso líquido salva, 100 salva e assim por diante. Outra coisa também importante, existe algumas coisas que você vai poder resolver por meio de fonte, vai ter outras que você vai resolver realmente indo atrás ou do cliente ou por meio de internet, né? Então, por exemplo, esse logo da Cacau Show, né? É bem provável que eu vá conseguir um logo da Cacau Show em site especializado, por exemplo. Bendito Cacau, que é a marca do chocolate, né, do produto, muito provavelmente eu vou ter que desenhar, eu não vou conseguir essa fonte. Então, tente sempre planejar, ver quais são as suas possibilidades antes de você trabalhar com tipografia e elementos gráficos. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. A gente vai trabalhar no Bendito Cacau e nos elementos complementares. Até lá!